general, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Continuando ainda a falar sobre a portaria MJSP 199, que fala sobre o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Até então, nós vimos muitos e muitos detalhes dessa portaria que possivelmente cairá uma questão na prova de vocês. Do que já vimos, certo? Do que já vimos. E hoje temos muitas informações interessantes e um bizu feroz demais no final desse vídeo. Então, fique até o final, porque eu vou dar um bizu feroz demais, certo? E antes de começarmos, já gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem sempre. A participação de vocês é importantíssima para nós, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. Orientar e fiscalizar a rotina de trabalho e o procedimento de segurança geral na área interna e externa da unidade. Opa, nós estamos falando da unidade, pessoal. Nós estamos falando aqui da unidade. Então, a unidade, quando estamos falando aqui, ó, estamos falando de uma penitenciária. Por exemplo, Penitenciária Federal de Mossoró, por exemplo. Então, aí, em cumprimento às normatizações do departamento, é competência orientar e fiscalizar a rotina de trabalho e o procedimento de segurança. Orientar e fiscalizar. Então, quer dizer que esse setor, esse órgão, ele está lá próximo à execução, na área fim, na área de segurança. E nós temos lá, na penitenciária, nós temos um setor que chama-se, para falar a verdade, divisão de segurança e disciplina, que ela está relacionada aos plantões, né, às chefias de vivência, às chefias de plantão e também em relação à segurança da área interna e à segurança da área externa da unidade prisional federal, ok? De uma penitenciária federal, seja lá de Mossoró, seja Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná, Brasília e também a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, ok? Então, temos em todas essas unidades uma divisão de segurança e disciplina para tratar desse assunto, ok? Realizar a execução penal em âmbito federal é competência esse texto, ele está lá específico para um determinado órgão, né? Temos lá a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DISPF. Custodiar presos, condenados ou provisórios de alta periculosidade, submetidos a regime fechado, né? Vocês sabem lá que no Sistema Penitenciário Federal temos os presos, sejam eles provisórios ou condenados, em regime fechado, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas nas sentenças, é competência É interessante, esse mesmo texto é um texto parecido, só excluindo o que? Essa passagem que está em vermelho aqui, ó. Essa passagem que está em vermelho está relacionada a outro órgão também. Mas aqui eu gostaria de frisar essa alta periculosidade. Não vai fazer muita diferença não, certo? Mas por questões, vai lá que a prova cobre copia e cola, Ctrl C, Ctrl V. E aí pergunte especificamente, aí nós temos aqui a DISPF, ok? Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Então, é interessante a gente frisar esse de alta periculosidade. Perfeito, hein? Porque nós temos lá nas atribuições do diretor,
as atribuições do diretor, nós temos também custodiar presos, condenados ou provisórios, tal. Não fala de alta periculosidade, perfeito? E aí, lá temos, se for Ctrl+C, Ctrl+V, lá é diretor. E se for de alta periculosidade, temos a DISPF. Então é para a gente ficar ligado nesse pequeno detalhe aí, o Ctrl+C, Ctrl+V, que o CESP-UNB possa utilizar na nossa prova, ok? 110. Atuar como unidade de fiscalização, inspeção e correição. Já falei para vocês. Com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DEPEN. Já falei sobre correição, correção, corregedoria. 111. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcionais, eu acho que deve ser isso. E disciplinar no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, assim, correicional, errei, dirigir, repetindo, sem cortes, dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcional e disciplinar. Correcional e disciplinar. No âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, é competência do ou da, também de novo, correcional ou correcional. Temos aí a corregedoria. Perfeito? Tranquilinho? Promover juntamente com as unidades administrativas a política de capacitação e desenvolvimento dos servidores do DEPEN. Essa é interessante. Nós temos a capacitação dos servidores, a capacitação de pessoal. Temos um setor específico para isso, uma coordenação de gestão de pessoas. Coordenação de gestão de pessoas, de pessoal. Então aqui, ó, capacitação, né? Vou colocar aqui, ó, de pessoal. De pessoal, nós temos então a COGEP, ok? COGEP. Dirigir, planejar, controlar, fomentar, avaliar e fiscalizar as atividades relativas à implantação de serviços penais. Quando há essa palavra serviços penais, nós temos um indicativo, certo? Um indicativo de que seja a DIR-PP, Diretoria de Políticas Penitenciárias. Então, em muitos dos textos relacionados a DIR-PP, temos serviços penais, certo? Então, é um indicativo de que seja ela. Acompanhar o desempenho dos procedimentos de segurança das penitenciárias federais, propondo medidas para aprimorá-las em articulação com as divisões de segurança e disciplina das penitenciárias. Falou em divisões, então a gente já pode excluir as divisões, a DISED, né, de cada uma das unidades. Nós temos um setor acima, que fala sobre segurança, pessoal. Quem é esse setor? Que setor é esse? É a Divisão de Classificação e Movimentação Penitenciária. Divisão de Classificação e Movimentação Penitenciária. Entre, né, que se tiver um órgão superior e tiver 3 aqui, por exemplo, subordinados, nós temos aqui, ou subalternos, nós temos aqui a possibilidade de descentralização administrativa, né?
para falar a verdade, desconcentração administrativa, né? Vocês estudam lá na lei, lá em direito administrativo, né? Temos a desconcentração, a criação de órgãos para distribuição interna de competências. Então, aí podemos ter aqui todos eles vão falar sobre o que o superior fala, né? Mas o que o superior fala e com verbos bem parecidos, né? Com verbos bem parecidos, com um nível de detalhamento diferente. Aqui mais genérico e aqui mais específico em uma determinada função. Perfeito aí? Desconcentração administrativa. Não vai falar descentralização de forma genérica, né? Mas realmente é desconcentração administrativa. A gente já faz um gancho lá com o direito administrativo e para acertarmos a questão. E cai essa questão, tá? De administração pública direta, administração pública indireta, processo de desconcentração, processo de descentralização e também desconcentração política e desconcentração administrativa são conceitos que você não pode ir à prova sem conhecê-los, perfeito? São importantíssimos para você, meu caro aluno, perfeito? Vamos lá, questão 115, encaminhar ao diretor-geral relatório mensal sobre eventos da atividade de inteligência. Peraí, nós estamos falando do diretor-geral, o cara está lá no topo, né? A autoridade está lá no topo. Peraí, quem vai tratar diretamente com esse diretor-geral? É uma divisão de inteligência que está lá embaixo, né? Apesar de nós estarmos falando aqui de inteligência, essa turma aqui de baixo, não, é um cara que está lá acima, o coordenador geral de inteligência. E aqui nós estamos, como estamos falando de órgão, temos a coordenação geral de inteligência penitenciária. Perfeito? Prosseguindo. Manifestar-se no processo de inclusão no sistema penitenciário federal, opinando sobre a penitenciária federal adequada a cada caso, é competência do ou da também coordenação geral de inteligência penitenciária. Ela que vai se manifestar no processo de inclusão. Inclusive falei ontem, né, fiz até uma correçãozinha lá quando estava falando, porque ela manifesta. Enquanto a divisão de inteligência, o que ela vai fazer, pessoal? A divisão de inteligência, deixa eu só corrigir aqui que eu não gosto de letra feia. Trabalhar com essa mesinha aqui é bem complicado, sabe? Mas na medida do possível a gente tenta fazer a letra mais bonita possível. Então a divisão de inteligência nesse processo aqui, nesse processo de inclusão dos presos, ela vai fazer o quê? A CEGIM, ela vai se manifestar a respeito desse processo de inclusão, E a divisão de inteligência, que está mais abaixo, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer informações importantes, ela vai subsidiar a coordenação geral, né, com diversas informações relevantes, né, vai enviar, né, esse subsídio a quem? A quem se manifestar, a autoridade que se manifestar. No caso aqui, a coordenação geral de inteligência. Perfeito? Naquele processo lá que vocês devem ter estudado na Lei 11.671 e no Decreto 6877, aquela inclusão e transferência dos presos, né? O DEPEN vai se manifestar. Aí o DEPEN se manifesta por meio da CEGIM, né? E a CEGIM, ela recebe subsídios de quem? Da divisão de inteligência, ok? Assessorar a direção-geral do DEPEN e a diretoria do SPF em assuntos relativos ao gerenciamento de crises,
acredito que já mostrei essa questão para vocês. Nós temos aí, quando falarmos de crise, nós temos também a Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Ok? Também temos o verbo aqui parecido, né? O verbo igual, né? Para falar a verdade, é o manifestar sobre a permanência. Enquanto lá na questão 116 nós estávamos falando aqui de inclusão, ou seja, o preso não estava no sistema penitenciário federal, ele foi incluído, ou ele estava em processo de inclusão. Na questão 118, o preso já está no sistema penitenciário federal e o juiz vai decidir sobre a permanência ou não dele. Então, o DEPEN também se manifestará através de quem? Da CEGIM, Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. 119, efetuar a avaliação psicossocial dos presos nas áreas de desenvolvimento geral, intelectual e emocional. É competência olha só, nós temos lá, quando o preso ele é incluído no sistema penitenciário federal, nós temos o seguinte, pessoal, nós temos que ele vai passar por uma avaliação médica. E ele vai passar também, ele vai ser registrado no prontuário dele, o nível de alfabetização, né? Também será feita uma avaliação biopsicossocial. Aí eu já matando duas questões, né? Nós temos aqui que a avaliação também inicial quanto ao grau de alfabetização. O grau de alfabetização, nós temos aqui nas duas questões a DIREB, Divisão de Reabilitação, que está lá na Penitenciária Federal, ok? Lembre aqui que também temos aqui no artigo 53, 9, ou 53, inciso 9, nós temos que a DIREB, ela, através dos seus profissionais, ela vai integrar aquela comissão técnica de classificação prevista na Lei de Execução Penal, né? Lá temos o diretor como presidente, nós temos 2 chefes de serviço, nós temos, no mínimo, o quê? Nós temos um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Podemos ter outros profissionais? Sim, podemos ter outros profissionais, porque a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, quando trata da comissão técnica de classificação, ela fala que a composição mínima. Composição mínima. Por isso que quando a gente estuda lá nas assistências, na portaria de SPF número 11, 2015, se não me falha a memória, ela traz outros profissionais e ela fala que esses profissionais poderão ser designados para atuar também na comissão técnica de classificação. Então fica esperto nisso aí, depois dá uma olhadinha lá na portaria de SPF número 11, ela fala isso, apesar de não achar muito importante, né, só para fins de leitura mesmo, porque aquela área técnica ali não cabe a nós que prestaremos concurso para agente federal de execução penal, agente federal de execução penal. Cabe mais para o pessoal que vai tratar ali dos cargos técnicos. Então, é só para a gente ter o conhecimento de que essa comissão técnica de classificação pode ter uma composição um pouquinho maior, perfeito? Questão 121, nós temos atualizar diariamente os sistemas de administração prisional. É muito vaga o inciso realmente, mas nós temos lá o SEAD, né, que é o Serviço Administrativo da Unidade Prisional, e nós temos também a DIREB. Esse texto cabe para os dois. Somente uma observaçãozinha aqui, que quando ele falar de DIREB, ele vai falar o seguinte, atualizar e organizar. Ele vai falar isso aqui, acho uma besteira também, né, focar nisso aqui, só para fins de realmente ser bem preciso nas informações, e aí trazer esse verbo aqui, organizar, também, né? SEAD tem só atualizar, DIREB tem atualizar e organizar. Perfeito? Muito interessante isso aí de ter para os dois. Perfeito? Vamos lá.
Um bizu feroz. Agora, olha só, essa é muito feroz. Um bizu muito feroz mesmo, pessoal. É o seguinte, nós temos, olha só que imprecisão das informações. Se o texto da prova apresentar a seguinte redação, aí tem um texto aqui anterior, né? Aí tem o seguinte, se ele tratar assim, ó, aí, de alternativas penais, monitoração eletrônica e pessoas egressas do sistema prisional. É algo parecido ali, pessoas egressas ou egressos, enfim, um texto bem parecido com isso. Nota que a monitoração eletrônica, ele está aqui no meio, perfeito? Ele está aqui no meio, mas é tratada também pelo setor, perfeito. É tratada não, essa informação está relacionada ao setor, perfeito. Então, quando nós estivermos tratando desse texto aqui, nós teremos a coordenação geral de assistências penitenciárias. Coordenação geral de assistências penitenciárias. Vocês vão ver que é um bizu muito feroz. E eu falo, eu conferi todos os incisos que tratam disso aqui. Não você, se vier a questão Ctrl+C, Ctrl+V, você não errará. Eu falo com total precisão, total precisão. E se vier um texto aqui, um texto anterior e falando de alternativas penais, perdão, aqui eu copiei errado. Olha só, se vier a palavra solta, olha só, ia cometendo um erro, trazendo o bizu errado, bizu furado, jamais. Olha só, se trouxer monitoração eletrônica, nós temos a Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Ia passando o bizu furado, pessoal. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha só, se trouxer a palavra monitoração eletrônica solta, Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Ó, é para todos os incisos. Todos os incisos eu analisei um por um e com total precisão essa informação aqui. Vamos analisar, olha só. Atuar na formulação, implementação, acompanhamento, avaliação e qualificação da rede de serviços de atendimento de pessoas em situação de alternativas penais, monitoração eletrônica e egressas do sistema prisional. Nós temos a competência de quem? Da Coordenação Geral de Assistências Penitenciárias. Analise, olha só, analise o quê? Essa informação. Analise essa informação aqui no artigo 46, inciso 2º. Eu posso abrir até a lei aqui, ó. 46, deixa eu pegar lá, ó, para vocês. Ctrl F. Olha só aqui. 46, inciso 2º. Opa. 46, inciso 2º. Ele fala assim, ó. Coordenação Geral de Alternativas Penais. Perdão, eu falei assistências penais, não. Coordenação Geral de Alternativas Penais. Alternativas penais, ó. Inclusive, ó, no texto, o próprio texto, ele fala aqui, ó. Alternativas penais. Perdão, pessoal, se eu falei errado aí, tá? Olha só, fica ligado. Voltando aqui, ó. Se falar sobre eles, alternativas penais. Coordenação Geral de Alternativas Penais. Sem corte. Eu não vou cortar não, que é bem complicado para mim. Mas, e quando fala solta, Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Monitoração eletrônica. Ok? Então vamos continuar. Cadê? Coordenar e apoiar ações. Então aqui, só voltando aqui para a questão, nós temos aqui a Coordenação Geral de Alternativas Penais. Alternativas penais. Vamos para a próxima. Coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e a execução das políticas de monitoração eletrônica
nós estamos falando de quem? Nós estamos falando aqui, ó, monitoração eletrônica solta, Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Próxima, promover a ampliação e qualificação da rede de serviços de monitoração eletrônica de pessoas do sistema prisional. Nós temos aqui monitoração eletrônica solta, Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Confiram aqui, ó, todos os incisos aí, né? Pode ser que eu tenha feito alguma referência errada, né? Às vezes é um pequeno detalhe ali, estou no Ctrl+C, Ctrl+V ali colocando e acaba que eu posso repetir ali sem querer um inciso errado, né? Então corrijam aí e mandem lá no YouTube, né? Ó, professor, não é esse inciso, é outro inciso e tal. Pronto, a gente já faz a correção, ou já faço um vídeo ali corrigindo, enfim. Não acho muito, assim, um detalhe muito a se apegar, né? O número do inciso, enfim, mas só para fins de conferir mesmo. Perfeito? Vamos embora. Desenvolver modelo de gestão e dar apoio e suporte técnico para a execução e aprimoramento metodológico dos serviços e alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas. Viu aqui é o texto, ó, atenção às pessoas egressas, ou pessoas egressas, ou só egressas, enfim. Né? Nós temos aqui a Coordenação Geral de Alternativas Penais. Coordenação Geral de Alternativas Penais. Próxima, promover a ampliação e qualificação da rede de serviços da política de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção à pessoa egressa do sistema. Nós temos de novo a Coordenação Geral de Alternativas Penais. Agora ficou fácil, né? Vamos lá, próximo. Subsidiar a articulação entre os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil voltadas à promoção de políticas de monitoração eletrônica. Nós temos aqui CNME. CNME. Deixa eu só corrigir lá para ver se realmente é esse nome. Só pegando ali aqui rapidão. Coordenação Nacional, perfeito. Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. É só para ver se realmente o nome era esse mesmo. Às vezes dá um branco, são muitas informações mesmo, né, para nós montarmos a aula ali, e acaba a gente, por rapidez mesmo das informações que a gente passa para vocês, acaba que a gente passa no automático ali e acaba, aí depois a gente tem que corrigir, enfim, mas isso aí não acontecerá de passar uma informação errada. Se eu sempre revejo os vídeos, né, e se houver algum erro já corrijo ali na hora, enfim, já apago o vídeo e edito, corto, né, dá um trabalhinho, mas para que vocês tenham a informação com precisão, ok? Vamos lá. Fomentar pesquisas e estudos sobre a implementação e impactos alcançados pelas políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção à pessoa egressa, CGAP. Vou colocar aqui só para vocês tirarem um print, né? Caso vocês tirem um print aí da tela, já fica registrado aí também esse rosto bonito. Também aprimorar a gestão e a publicização de dados e informações sobre as políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas, de novo, CGAP. Fomentar a inclusão e fortalecimento do tema de políticas de monitoração eletrônica, blá 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 blá. Nós temos CNME. CNME. Né? Normalmente, olha só, quando eles trouxerem isso aqui, normalmente a questão não vai estar com o texto errado não, certo? Outras, leiam obviamente com atenção, para ver se não tem algum absurdo, né? Mas normalmente o texto ele vai estar todo correto aqui no final. E aí ele vai perguntar a competência de um determinado órgão. Eu acredito que seja assim. Várias provas de regimentos que são feitas pelo CESP, ele faz isso.
né? E aí pergunta realmente só a competência se é daquele órgão X ou Y em ponto final, né? Ele não traz alguma coisa assim errada aqui no texto não, ok? Fomentar, e aí, enfim, né? Eu já registrei aqui, né? Os três juntos. Alternativas penais, monitoração eletrônica, atenção às pessoas egressas. Outro texto aqui, ó, também no inciso 9º, inciso 7º, inciso 9º, 11, também aqui, mesmo texto, né? Nós temos aqui CGAP, alternativas penais. E por último, para finalizarmos, nós temos texto solto aqui de monitoração eletrônica. Monitoração eletrônica, vocês verificam aqui, né, no texto se tem alguma outra referência, alternativas penais, pessoas egressas, enfim, tá? Não tem, então vamos lá, marcamos com certeza que é CNME. Então esse bizu feroz, né, já para facilitar o nosso estudo, aí nós memorizarmos mais facilmente as informações, né, não precisando a gente entrar no detalhe, por exemplo, de algum desse texto aqui a mais, né, obviamente somente se houver um absurdo, né, eu falo assim, geral, né, a prova ela pode cobrar tudo, né, tudo, ela pode fazer inclusive essa sacanagem, né, trazer monitoração eletrônica e trazer um texto errado aqui posteriormente. Ela pode fazer? Pode fazer também, né? Aí falar a competência do CNME, aí não é competência porque esse texto no final está errado. Entendeu? Então, normalmente ele não faz isso. Mas ele pode fazer isso? Pode fazer tudo, certo? Pode inclusive considerar uma questão como correta, tendo o gabarito certo, diferente, errado, né? Ou vice-versa, né? O CESP já fez isso, há vários absurdos, né? Vários absurdos, mas a gente não tem que contar com os absurdos, a gente tem que contar com a técnica e com a maioria das questões não serão anuladas. Né? Alguma outra pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas a maioria das questões terão um gabarito certinho, conforme você estudar, vai lá estar na sua prova com certeza. E não se... eu vejo algumas pessoas comentando, perguntando... sobre alguns detalhes da lei. Não, mas a lei ela traz esse detalhezinho aqui. Poxa, não, essa questão aqui é errada, porque existem várias questões hoje que são feitas pelos professores aí, que não existiam, né? Elas foram criadas por professores. E é como eu sempre digo, eu faço questões, né? E aí eu apresento aquelas questões e não ela certo ou errado, não tem essa necessidade, né? Às vezes eu não sou um organizador de prova, então quando eu faço a questão é mais para a gente debater, mais para a gente ter uma visão, entendeu? É como eu sempre falo, não tem gabarito certo ou errado, né? O que tem, obviamente eu faço gabarito certo, mas o que tem ali mais para a gente analisar. Opa, professor, não, ó, o senhor está errado por isso, por isso. Realmente tem esse detalhe aí que eu esqueci. Poxa, legal, você conseguiu memorizar. Então, conseguiu aprender a lógica ali da questão, né? Então é mais nesse sentido. E aí vários professores aí estão fazendo questões, né? Questões boas, né? Eu vi alguns outros professores montando aí, né? E então não se apeguem a pequenos detalhes, assim, sabe? Não, exceções ou viagens, entendeu? A questão vai ser objetiva, ela vai trazer o texto da lei certo ou errado. Não vai... Obviamente, né, temos a lei de direito penal, que tem mais uma historinha ou outra, às vezes o processo penal também tem uma historinha ou outra, mas, no geral, letra da lei, conhecimento que vocês adquiriram lá da doutrina, jurisprudência e gabarito certo ou errado sem muita viagem. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Por 34 minutos aí falando direto sem parar, sem respirar. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer muito grande estar com vocês sempre, vê-los participando, comentando, né? Então, e compartilhando também, né? Vendo que nosso trabalho está valendo a pena, está se propagando, sendo divulgado também para outras e outras boas pessoas que querem passar em um concurso público, que a nossa missão é
fazer vocês acertarem todas as questões. Ou melhor, se não acertar todas as questões, mas que a gente possa levá-los à aprovação. Cada pontinho daquele valha muito a pena no final, no total, para que vocês consigam a tão sonhada aprovação. E eu falo nas carreiras policiais porque é o pessoal que sempre está vibrando, sempre está interagindo, né? Existe uma energia diferente no pessoal das carreiras policiais e com essa energia que a gente também se movimenta aqui para trazer o melhor para vocês, ok? Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo sobre a portaria. Teremos mais 2 a 3 vídeos sobre a portaria e depois entraremos numa lei mais suave, né, para dar aquela suavizada e depois entrarmos com a lei mais pesada, né? Depois dessa portaria nós veremos a lei 11.671 e o decreto 6877 que falam sobre a inclusão e transferência dos presos para o sistema penitenciário federal. É uma lei bem tranquila, pequena, 2 atos normativos bem pequenos e a gente vai matá-los com certeza. E com certeza cairão questões do concurso de vocês, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.